quando um cliente me relata, professora Denilson, eu fiz um rastreamento de dados e tive problemas, eu pego e começo a questionar dele, tá, o que é que foi que aconteceu? O amigo estava rastreando dados e foi um problema que deu neste dia em específico, neste arquivo, neste ponto em específico, porque o que é que eu tô querendo saber? Qual a origem do problema? Tá, deu problema de rastreamento de dados, mas tá, qual que é a origem do problema? O problema é um problema de funcionamento do receptor, é um problema de posicionamento pelo GNSS, tá, é problema de posicionamento pelo GNSS. Qual a origem deste problema? Como eu disse, né? Porque, por exemplo, nós estamos passando por um período de inversão de polos do Sol, né? O Polo Sul está virando para o Polo Norte se transformando no Polo Sul. Então, a cada 11 anos acontece isso, um ciclo solar de mais ou menos 11 anos. Como eu disse, durante este período, agora até metade de 2023, nós temos o problema de marés solares, de ventos solares, onde que o Sol ele emite muita energia, tem esses períodos de atividade atípica, causa problema no envio de sinal, né, na propagação do sinal. Influencia com isso, você vai ter problema para a determinação de uma posição. Em um ponto específico, ele fica bem deslocado da posição dele. Também, que outro problema que nós temos? Eu tenho um cliente aqui no Rio Grande do Sul, que ele mora aqui no município de Cachoeira do Sul. E ele chegou em um local, ele tinha um GPS RTK da Trimble, o equipamento antigo dele, chegou lá naquele local, não conseguiu rastrear dados. Eu vendi o equipamento para ele, dei o treinamento de uso, ele foi rastrear dados com o GPS da Conab, não conseguiu rastrear dados, porque neste local tem metais no solo que causam uma interferência eletromagnética e o receptor tem este problema. Então, como eu disse, problema de rastreamento é um problema, né, de rastreamento de dados. Perceba o que? O receptor, seja qual receptor for, receptores modernos, eles têm a tecnologia de bloqueio da interferência eletromagnética. Como que funciona esta tecnologia? É uma placa, literalmente uma placa física, que vai em cima dos componentes internos. Tem a placa de rastreamento de dados, tem essa placa e daí tem a estrutura interna do equipamento. Então, se é uma rede elétrica, né, que está enviando uma interferência eletromagnética, não vai ter problema para o rastreamento de dados. Já se é uma fonte de radar, alguma outra fonte emissora de sinal ou um mineral especial que tem no solo, que emite muito eletromagnetismo, vai ter problema de interferência. Então perceba o que? Posicionamento pelo GNSS, muitos erros. Problema de rastreamento de dados. Acontece algo e o cara tem que tentar identificar, tá? Por que é que foi que aconteceu isso? É um problema de funcionamento do receptor. Se for problema de funcionamento do receptor, é fácil de ser resolvido. É só fazer um reset do receptor. Nós deixamos ele no estado que ele estava quando saiu da fábrica. É um problema de um mineral que tem no solo, alguma fonte de emissão de sinal de rádio, né? É um problema de cintilação ionosférica. O Sol ele está tendo uma atividade atípica, está causando este problema. É um problema de rastreamento de dados dentro de um cânion urbano. Você está em uma cidade, tem prédios altos, daí isso causa problema de dope, diluição da diluição, precisa, meu inglês é terrível, né? Diluição da precisão. Então,
Este cânion urbano, a existência de prédios, interfere na propagação do sinal, você tem um problema de rastreamento de dados. Equipamentos modernos têm a tecnologia de bloqueio de sinais multicaminhados. Porém, mesmo assim, pode ter algum problema. Então, como eu disse, erros de rastreamento de dados, né? Existe o erro do receptor, que é fácil de ser identificado, é o mais fácil dos problemas. Porque, imagine o seguinte, se você foi a campo, um dia deu um problema de rastreamento de dados, o outro dia deu de novo, o outro dia deu de novo, é o receptor, né? Tá acontecendo alguma coisa com o receptor, tem que fazer algum procedimento com ele. Já se é um problema típico, que uma posição do nada para o ponto estar daqui e ele está deslocado lá adiante, quando você faz o tratamento dos dados, daí tem uma outra origem nesse problema. Qual a origem? Muitas vezes é impossível saber, querida pessoa. O rastreamento ficou com esse problema e você pega e analisa, tá, não é um erro de receptor. Será que é uma cintilação ionosférica? Será que foi algum metal existente no solo? Será que é porque eu tô em um cânion urbano, algo do tipo? Impossível saber. Só voltando no ponto e tentando rastrear os dados do mesmo novamente.